Fala nação, quer acompanhar tudo sobre o Mengão, matérias esportivas, melhores momentos? Então já não perca tempo e se inscreva no nosso canal. Também não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Saudações rubro-negras e fique com o vídeo. Abraço. Os erros individuais, né? Então, assim, o Pablo acabou falhando num corte que o Fortaleza acabou perdendo uma chance, o lance do William Arão ali, né? Acabou tocando, batendo na canela de canela. Só sai um gol por causa da individualidade. Exatamente. Que era o Everton que estava bem. Exatamente. Então, assim, mas eu acho que não dá para livrar esses erros, não livram o trabalho do Paulo. E aí, para completar o raciocínio, meu raciocínio, o treinador não pode levar isso a público dessa forma, assim, tentar se defender de más atuações, apontando o dedo para jogadores, porque isso no vestiário tem um peso gigantesco. A gente já sabe que o ambiente não é o mais favorável, não é o melhor, né? O ambiente do dia a dia é bem complicado. E aí você, na primeira questionamento que você tem na coletiva, você já aponta os erros individuais. Então, assim, o que nos tiraram a vitória foram os erros individuais, né? Os erros que os atletas cometeram dentro de campo. E isso no vestiário tem um peso negativo muito grande. Tem uma coisa, ontem eu fui para casa, né? Sabe quando você, parece que tem alguma coisa que você fala, poxa, deixei de falar, sabe? Você fica, porque a gente presta atenção em tantas coisas. Sim. Quando ele fala, não, erros individuais, o William Arão, vocês já estão acostumados com isso, ele tem a personalidade forte, mas vocês já estão acostumados, né? Porque me parece que ele já teve esse tipo de problema antes. Sim. Só isso. Só isso. Ou seja, se o Arão já era questionado, marcado pela torcida, toma-lhe porrada ainda mais no Arão, né? Não tem necessidade. Nesse momento, ainda mais o que me espanta é que os europeus têm uma forma de pensar diferente, né? Muitas vezes eles falam na entrevista, se você pegar no campeonato italiano, você vai ver que os caras, às vezes eles falam, o fulano de tal errou, fulano de tal errou, mas é uma forma de se trabalhar. Na Itália está acostumado assim, porque a cabeça dos jogadores italianos e os jogadores europeus, dependendo do país, estão acostumados, porque é a cultura, né? Aqui no Brasil a cultura é diferente. Sim. A maneira de você trabalhar é diferente, então você tem que se adaptar ao país. Você tem que se adaptar em determinados momentos. Não, às vezes você não consegue se adaptar a tudo aquilo que você teria que se adaptar para você fazer um bom trabalho. Mas algumas coisas e as principais coisas você tem que saber. O Paulo é um cara muito experiente. Já sabe o que aconteceu, já vivenciou futebol, jogando. Então ele sabe que ele está com a corda no pescoço também. Ele sabe, ele não é bobo. Ele sabe muito. O recado que ele deu semana passada, quando ele falou, eu paguei para estar aqui, não foi para a torcida. O recado foi para a diretoria. Né? Que é muito claro, eu paguei para estar aqui, então vou trabalhar no Flamengo. Esse recado é para a torcida, para a diretoria, que falou o seguinte, quer me mandar embora, tem uma multinha aí que vocês vão ter que me pagar. Abrir mão de um projeto, tal, estou deixando bem claro para vocês aí, né? Porque seria... Você sabe a multa dele, quanto que é? 3 milhões? Agora ela está em torno, acho que de 7 milhões e meio, quase 8. Ele tem 2 anos de salário, ele tem contrato até o final do ano que vem. A multa no segundo ano não tem multa, só no primeiro ano que tem multa. E como é que ela é calculada? Se ele é demitido agora em junho, você tem que pagar o salário dele até o final do ano. Em julho, então, em junho é um valor maior que julho, que é maior que agosto, ela vai caindo até dezembro. Agora, se acaba a temporada ali em novembro e as partes rompem, eles consideram final de temporada, não tem multa. Nesse momento, ela chega em quase 8 milhões de reais. É assim que está a multa dele agora. Eu estou pensando aqui, vocês estão falando, e eu estou pensando assim, claro que foi uma noite de erros individuais, mas em cima disso que o Zé fala, Sormani, dele ser um treinador inteligente, dele ser um ex-jogador de futebol, Sim. Ele sabe muito bem como é que funciona tudo isso. Sim. Então, assim, ele não vai pedir para sair, isso é óbvio. Ele sabe que a cabeça dele está a prêmio, isso também é óbvio. Então, ele dar uma declaração como essa, me parece um pouco o sentido de, assim, eu já não tenho mais o que fazer aqui coletivamente. É por isso que eu falo que é um tiro no pé. Sim. Sabe o que eu acho? Eu concordo com tudo que o Zé, o Pedro e o Fábio falaram. Preocupante isso. Tem elogio pro Landinha ali também, viu? Só para não passar batido. Diz muito sobre o outro lado, né? Essa declaração caiu muito mal, né? Caiu muito mal no vestiário. A impressão que me dá é que ele fala assim, escuta, eu não vou assumir essa bronca sozinho, entendeu? Vamos dividir esse negócio aí, velho. Eu não estou conseguindo fazer vocês jogarem, mas vocês também não estão conseguindo me ajudar. Vocês erram. O erro do Arão no primeiro gol o jogador de futebol não pode errar do jeito que ele errou. A gente errar, Pedro, jogando bola aqui... Não, você não. Não, na minha época eu não errava. Mas hoje, com 64 anos, você dá um erro. O Arão não pode errar daquele jeito. Então a impressão que me deu foi essa, escuta, eu não vou assumir essa bronca sozinho, não.
Vamos ser homens, todos. Cada um vai assumir o seu. Cada um vai assumir o seu. Mas ele assumiu o dele? Então, quando eu falo em não assumir sozinho essa bronca, ele quer mostrar para os outros, para os outros, no caso, para a torcida e para a mídia, que os jogadores erram. E à medida que os erros acontecem, o que ele planeja, tal, a cabeça dele, né? Vai para o espaço. Vai para o espaço. Então, essa é a minha impressão. Ele está cansado. Ele não esperava por isso. Entendeu? Esperava que fosse, muito provavelmente, já nessa altura do campeonato, ou do ano, que o Flamengo estivesse jogando mais do que está jogando. O Flamengo não joga nada. Concordo com vocês. Seria bom, Dani, ontem, eu acho que isso passa muito por personalidade, né? E para jogar no Flamengo você tem que ter personalidade. Quando a gente fala do ambiente, que é complicado, porque assim, o Paulo, ele se expõe. Aí, na nossa opinião, se expõe errado, né? Então, ele coloca o grupo e ali na ponta de mira do torcedor pelos erros individuais. Seria muito bom se o ambiente é um ambiente, no mínimo, saudável, seria bom o jogador também se colocar, né? Então, eu acho assim, se o jogador chega ali, o Arão, fala, pô, ontem não deixaram, né? Então, mas é isso que eu falo. Mas é muito longe da minha época, assim. Sabe, Dani? É muito longe do que a gente viveu. É por isso que é até difícil a gente aumentar algumas coisas, né? Porque a gente já passou momentos que o diretor falou, cara, sei lá, melhor não falar. Não, a gente vai falar. Porque a gente tem que dar uma posição pro torcedor. Então, eu acho assim, se o Arão, sei lá, que errou, ou o Pablo, enfim, ou outro jogador... Teve o pênalti também. Cometemos o Pedro, se o pênalti fosse concretizado, o Flamengo pularia à frente do marcador. Sim. Pularia. Porque ele jogou atrás, ele toma 1-0, ele empata, toma 2-1 e não teve força para empatar. Sim. Então, eu acho que também, não só o erro do Arão, mas eu acho que esse erro do Pedro também. Mas ele perdeu o pênalti. Sim. Eu acho que o jogador poderia também, sabe? Eu acho que o jogador poderia, a gente cometemos alguns erros ali técnicos, enfim, sabe? Aí você coloca para o torcedor que o jogador também está assumindo, né? Você não precisa também o treinador, porque está errado o treinador ir lá e apontar o dedo, mas eu acho que em alguns momentos, principalmente nos momentos de turbulência, o jogador também tem que se colocar, né? Porque o torcedor também quer escutar. Acho que o jogador chega lá e fala, o Flamengo não é acostumado a isso, a gente não vem jogando bem. O time não consegue render, mas é difícil o Flamengo, os jogadores, pela qualidade que tem, cometerem erros como a gente cometeu hoje. Então, assim, a gente está colocando na cara aqui, isso não vai se repetir. O Flamengo é muito grande para o jogador, tipo, se esconder, né? Se desviar de uma área de coletiva, principalmente em momentos que o torcedor quer escutar você falar alguma coisa. E aí, isso está aumentando, né, Dani? Porque, assim, começou em cima da diretoria, enfim, ou do treinador. E depois do treinador passou para a diretoria. Agora já o reflexo já estava em cima do jogador, que a gente viu o torcedor ali gritando no final da partida de time sem vergonha. Sim. Então, assim, você percebe que isso, a cada jogo que passa, o Flamengo vinha de vitórias, né? Perdeu para o Fortaleza agora. Mas isso vem aumentando a cada jogo. Então, assim, o foco era a diretoria, depois o foco era diretoria e treinador, depois ontem o foco foi diretoria, treinador e jogadores. E assim, eu conheço um pouco de Flamengo, joguei lá. Quando isso toma essa proporção, o bolo começa a crescer de uma forma que é difícil. Ou você mantém e aí deixa o ano passar, né? Enfim, o Flamengo deixa de conquistar os sonhos que tem para esse ano, ou você muda tudo, né? Você pensa numa mudança mais drástica, ou você vem com a mão muito pesada, né? Entendeu? E falta tudo isso, falta todas essas decisões no Flamengo. Mas tem uma coisa, Fábio, que chama atenção, né? Você vê, proibiram os jogadores de falar, só o Paulo deu entrevista, cadê o Braz para falar? Sim. Aí a gente vai voltar no mesmo lugar. Ele deu entrevista errada. Paulo deu entrevista, cadê a diretoria? Se você não deixa ninguém falar, peraí, então você assume. Bate no peito e fala assim, vem cá, não, vai cair, não vai cair, não, nós vamos nos reunir, ou vai ter uma reunião, não vai ter reunião, vai continuar assim, resultado não foi o que nós esperamos, como o Braz já fez algumas vezes. O torcedor quer escutar alguma coisa. Lógico. Não é só um torcedor não quer escutar, com todo respeito ao Paulo, o torcedor não quer escutar o Paulo Souza. É engraçado, porque assim, quer muitas vezes o dirigente, dirigente, ele segura o jogador para o jogador não falar uma besteira. Então ele fala, cara, segura ali, porque vai sair uma besteira que vai tumultuar. Então o Flamengo tem que pensar até nisso, porque ele sabe, quando o Paulo foi ontem, por exemplo, que você imagina que antes do treinador ir para a coletiva, você tem uma conversa, né? Então, assim, sei lá, você senta com o diretor mais próximo, senta, e aí você conversa, você já sente do treinador ali o que ele está lendo, o que aconteceu na partida. Sim. Então vai chegar um momento que se o Flamengo quiser, ele vai ter que blindar o jogador e o treinador.
Sim. Porque a entrevista do Paulo Souza ontem, ela não somou em nada de positivo. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Só potencializou. Então, quando você a imagina, eu vou segurar o jogador da coletiva, porque ele pode falar alguma coisa que vai tumultuar o dia a dia. A entrevista do Paulo Souza tumultuou o dia a dia de trabalho com relação ao torcedor, porque não aceita o que foi colocado, e principalmente no dia a dia de trabalho. Como é que o jogador com certeza ele vai chegar. Então, era isso, irmão. Com certeza o jogador vai chegar e aquele cara que dava bom dia, perigoso o cara nem dar bom dia. O cara fala, pô, mas Aí dificulta, o cara, que já tipo, tá ele ruim, me né? expôs Como é que você pro trabalha Brasil, assim? É isso.